Oi, gente, tudo bem? Ouvi só um pouquinho esse hino. Paulo Baruch, não esquece. É lindo. Vamos ver a lição 23. A gratidão que perfumou o mundo. Desligar, né, gente? É muito lindo demais, mas senão não dá, né? A gratidão que perfumou o mundo. Vamos de livrinho. A gratidão. Gente, é muita coisa, não estou conseguindo passar. E fora os estudos lá do livro de Tiago, e nós já começou outro livrinho, tem bastante coisa. Vamos lá? Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvai-lo-ei no meio da multidão. Está escrito em Salmo 109, versículo 30. Ao longo de tanto tempo, como pastor evangélico, tive o contínuo tendo a oportunidade de entrar em diversas casas, grandes e pequenas, luxuosas e humildes, em condomínios verticais, horizontais, residenciais, nos campos, praias, comunidades carentes, como ministro do Evangelho de Cristo. Meu serviço principal é cuidar de vidas angustiadas, de almas desdentadas, de coração aflito. Gente, até aqui eu li, mas para quem está ouvindo agora sobre esse livro aqui, eu já falei, é Pai e Filhos. Um é o ministro, e um é o pai e outro é o filho. Então, esse daqui com certeza deve ser o pai, tá? Várias, né? Várias coisas falando pra gente ser grata a Deus, tá? Meu nome é Lídia, eu sou ex-CCB e estou na presbiteriana, tá? Às vezes vocês vão me ouvir fazer alguma crítica daquilo que eu passei lá dentro e daquilo que foi ensinado. E eu estou maravilhada por ter já mais de um ano já que nós está na presbiteriana e a gente tá tendo esse privilégio de estar passando alguma coisa para vocês, tá? Vamos lá então? Visito as famílias e oro com elas, atendo enfermos, aconselho, ouço, convivo com jovens e velhos. O sacerdote é quem vai, não a ovelha que vem. Em cada casa que entro, sinto um cheiro diferente. Quando abraço uma pessoa, percebo o seu perfume. Quando beijo a cabecinha de uma criança, noto o aroma da loção, do sabonete pompom. Emociono-me. Certo dia, já era a última semana na vida de Jesus. Logo seria preso, julgado e crucificado. Ele estava em Betânia, na casa de Sião, o leproso, quando veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro. Então, quebrando o frasco, ela verteu o bálsamo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Podemos supor que se tratou de um simples gesto de consideração, mas não. O perfume derramado valia mais de 300 denários, algo que correspondia, à época, aproximadamente um ano de trabalho. Naqueles tempos, o recipiente feito
com um gesso branco finíssimo, guardava ungüentos especiais. Era tradição a moça, uma vez pedida em casamento, quebrar o vaso aos pés do noivo, de modo a honrar o futuro marido. O que aprendemos? Essa mulher, com esmero, fez o máximo que pôde, tal qual a viúva pobre em Marcos 12, o versículo 41 a o 44. Ela generosamente deu tudo que tinha, com desprendimento. Ela cedeu o que possuía de melhor para exaltar o Mestre. Ela praticou o ato sendo como alvo a pessoa certa. Não basta agir com proatividade e boa vontade, é necessário fazê-lo com precisão cirúrgica. Só Jesus Cristo, o maior dos noivos, deve ser o destino da nossa completa devoção e adoração. Ele não compartilha sua glória com ninguém. A mulher agiu corajosamente, apesar das críticas. Aos olhos de outros, ocorria um desperdício. Tal perfume deveria ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ainda, ela entregou-se verdadeiramente aos pés do seu Senhor, sem se importar com a opinião alheia. Venceu o preconceito que havia à época, em que comumente não era permitido às mulheres interagir no meio social junto aos homens. Qual o porquê disso tudo? Uma pergunta. Essa mulher trazia em seu coração a gratidão a Jesus. Ela quebrou o alabastro e derramou o bálsamo sobre a cabeça dele, como resposta ao gesto. Cristo disse: onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Está escrito em Mateus 26, versículo 13. A gratidão perfumou o mundo. A mulher valorizou aquele que era digno de louvor e foi honrada com essa história, sendo registrada nas Escrituras. Fica o exemplo para nós que realmente tenhamos um coração como o dela, dando o nosso melhor perfume. Isso é, as primícias de nosso tempo, nossos bens, nossa inteligência, aquele que é merecedor de toda a glória. Gente, que coisa mais linda e legal, né? Por ter sido uma mulher. Se tem, meu público é bastante mulheres, a faixa de idade é mais ou menos na minha, e a gente fica muito contente, né? Mais uma mulher aí, né? Que se destacou, que foram poucas que se destacou e que foi lembrada. Aqui, ó, com essa história sendo registrada nas Escrituras. Vamos lá, então, na oração. Feche os olhos. Eu não a gravei ainda, viu? Acho que até o final eu consigo gravar algumas. Vamos lá, então, orar. Vamos lá, se quiser orar comigo. Feche os seus olhos ou não. Sentada, inclina a cabeça ou não, deitada. Gente, são várias formas de orar. Eu acho que o importante é a nossa intenção. Vamos lá, gente? Santo Deus,
É um privilégio bendito conversar contigo, ouvir-te, exaltar-te, derramar aos seus pés, pois és o único merecedor de toda honra e glória. Graças te dou, porque quando te louvo e te agradeço, estou exalando o bom perfume de Cristo. É em teu nome que faço essa oração. Amém. Gente, é lindo. Enquanto aqui a gente louva e agradece a Deus, estamos exalando o perfume de Cristo. E aqui o título é A Gratidão que Perfumou o Mundo. Que lindo, gente. Muitas coisas aqui. A gente vai colocar várias coisas na nossa vida diária. E aqui tem uma parte que ele fala que ele foi em várias casas e domingo nós fizemos uma visita, gente. É um casalzinho de senhores de idade. Ele tem 83 anos e ela tem 82 anos, lá na cidadinha de Mairá, onde que eu morava. E é uma senhorinha de idade. E nós fomos lá, depois do estudo bíblico, falei pro meu esposo, vamos lá rapidinho? E nós fomos lá, gente. E eles estão muito doentes. E eu fiquei muito preocupada. E quando eu coloco na cabeça que tenho que ir, eu falei pro meu esposo, vamos lá agora. Era 10 horas, 10h30 saindo da escola, passamos na padaria, fizemos um lanchinho para não incomodar eles, né? Porque é o horário, bem no horário do almoço deles, entre 11h30. Falei, dá pra gente ficar lá um pouquinho. Chegamos lá, gente, chamamos no portão. Ela não levantou. Eu só gritei, irmã Cissa. E ela pode entrar. E o esposo dela usa aparelho, não tá ouvindo nada. E chegamos lá, gente, ela estava sentada, o pezinho dela todo inchado. E toda vez que eu chego, eu faço alguma coisa, mas como nós ia ficar rapidinho, eu nem me atentei em fazer nada. E eles já fazem 4 meses que estão sem ir no culto. Eles são da igreja, da congregação. E as irmãs, gente, uma coisa que desde quando eu fui lá, eu percebi, as irmãs da Obra da Piedade, acho que só foram uma vez a limpar lá. E eu sempre estava lá ajudando eles, fazendo algumas coisas. E quem ajuda ela, que faz alguma coisa para eles, é uma menina que mora em frente, é da Igreja Católica. Olha para você ver, cadê o amor? Então, e aí nós ficamos lá um pouquinho. O irmão até falou, irmão, faz um macarrão para nós, que bom que você veio. E aí eu falei, irmão, nós não vai demorar, eu vim rapidinho e só passei mesmo para ver eles. Mas, gente, eles têm muita consideração por nós. Ainda ela falou assim, eu falei assim, o certo era vir fazer um culto, né, já que vocês não têm condições de ir na igreja. Mas ela falou assim, irmã, o irmão que atende aqui, falou o nome, né? Não vou falar. Ele não vem fazer culto aqui em casa por causa da televisão. Acredita que esse irmão que atende lá em Mairá, ele entra dentro do postinho lá de saúde, ele entra tampando a mão por causa de um televisor que tem lá, gente. E aí, ele não vai na casa dessa irmã, sendo que ela morou numa chácara em Londrina. O irmão era da Metodista, e o irmão estava na Metodista, ele tem muito conhecimento da palavra também, e
Ele fazia culto da Metodista, da Assembleia, todos que pediam para fazer culto fazia lá no sítio deles. E eles recebiam muito bem. E o desejo dela é um culto. Ainda eu falei, eu vou conversar com o meu pastor. Se vocês aceitarem, eu peço para o meu pastor vir fazer um culto aqui. E aqui, gente, na igreja, até o pastor fala, né, que faz muitos anos que não acontece isso. Acho que desde quando eu vi, que eu entrei na igreja, eu só vi um culto, que foi no sítio, nós não pôde ir. Mas, futuramente, né, quem sabe, né, a gente não quer trazer problemas para ele. Então, por isso que eu não insisti, né, porque você sabe, né, se fizer, aí talvez aconteça alguma coisa. E até para vocês que não querem ouvir ou falar mal, não é falando mal. Eu estive lá dentro também, eu era assim. Eu não queria, eu não queria nunca que ninguém falasse mal da onde que eu estava. Só que hoje não estou lá. O que está acontecendo? São vários críticos que tem por aí, né? Eu também me posicionei como uma crítica, mas eu não quero perder tempo em ficar fazendo crítica. Eu acho que é melhor eu passar um conteúdo desse aqui para vocês, eu tá lendo isso, do que ficar olhando as coisas que tem para trás. Mas, do fundo do meu coração, não tem como você apagar tudo aquilo que você viveu. Gente, eu fiquei vários anos lá. Só de batizada eu tenho mais de 15 anos. E fora toda a minha família, meu pai, e a gente foi criada dentro da igreja. Então, eu fico lamentando de tudo isso que eu tô vivendo esse ano, de ouvir coisas bonitas e novas que eu possa acrescentar na minha vida, na educação das minhas filhas, agora é só de uma, né? Que a outra já tá casada, mas naquilo que eu posso trazer conhecimento, né? Agora, e o tempo perdido que eu perdi ali com o falso ensino, os falsos ensinamentos, né? Porque tem os tópicos, todos os tópicos, então era tudo a mesma coisa, entendeu? Então, muitas coisas que mudaram e a gente via a palavra sendo distorcida, a gente ouvia muita heresia e a gente tinha que ficar engolindo. Então, se você não gosta e não aceita que eu possa falar um nadinha da igreja, então esse vídeo não é para você. Ou eu não falo sempre, né? Eu queria que você, igual se eu tivesse visto, eu já tinha computador na época que eu entrei na congregação, quantas vezes eu vi lá no computador alguma coisa que eu estava pesquisando e eu via, a congregação não aceita. Eu nunca cliquei. Eu achava que se eu clicasse, ela ia me confundir. Era isso que estava na minha cabeça. E hoje a gente vê, a última vez que eu fui na igreja, o irmão estava falando sobre o ensino bíblico. Ainda eu falei para minha filha, olha, falaram, os críticos lá comentou que vai ter um ensino para não estudar as escrituras. Eu fui nesse dia e realmente falando sobre não estudar as escrituras. Isso eu nunca concordei. Então eu já estava dentro da igreja, mas como uma crítica. Eu tive dentro da congregação e todo dia eu lia um trechinho da palavra. Eu chegava mais cedo, no tempo que eu cuidei da minha mãe, eu chegava bem cedo na igreja, eu ficava horas, 1 hora mais cedo, meia hora. Vocês têm ideia, em meia hora, quantas coisas que você poderia ler? E eu li, né, naquela comunhão, toda a reverência. Mas,
quando vinha alguma coisa contra, eu, né, eu colocava ali, anotava, e ia pesquisar em casa e nunca não achei, entendeu? Então, eu ouvi muitas coisas, os hinos eu cantava e eu via alguma coisa estranha e eu anotava também. Então, a minha vida na congregação foi crítica. Eu critiquei muito, mas lá dentro eu não conseguia. Eu estava lá dentro, mas eu tinha vergonha de perguntar para o irmão Biá, eu tinha vergonha de perguntar para outro irmão, e assim por diante. E aí a gente vai conhecendo alguns irmãos que têm conhecimento da palavra, alguma coisa. Eu lembro um dia que eu estava numa visita lá na casa da irmã Solange, e veio um irmão, nós estava na oração, e o irmão falou: se alguém tiver dúvida aqui da palavra, eu tiro todas as dúvidas que eu tenho o conhecimento. Qualquer pergunta eu sei. Eu fiquei com vergonha de perguntar. E aí participamos daquela oração, mas eu fiquei com vergonha, entendeu? Então, assim, era uma coisa tão particular, e eu já tive várias dúvidas no meu viver evangélica, no meio dos evangélicos, o meu viver era de dúvidas. E assim nós ia tirando, eu e minha filha mais velha, a minha filha mais nova, nós ia tirando dúvidas. E hoje eu vejo que a gente ia tirando as dúvidas, mas continuava as dúvidas, porque geravam mais dúvidas, não eram as respostas assim, a verdadeira. E hoje, embora eu até parei de ouvir algumas coisas, por quê? Porque começou aquela discussão de Armínio e isso e aquilo, e não sei de quantas pontas e 5 pontas, eu sou arminiano e assim por diante. E aí, eu parei de ouvir algumas coisas, mas quando eu vi esse livro, eu falei, verdade, vamos parar de criticar, de ficar andando, e sem, tipo assim, é como se a gente estivesse subindo uma escada, anda 2 passinhos, sobe e desce 10, entendeu? E aí, quando eu vi esse livro, eu vi que podemos andar bem mais que 2 passos. Vamos andar 10 para frente e 2 só para trás. Só que eu não consigo falar nada bonito, igual fazer nada bonito sem lembrar do passado. Isso faz o falso ensino. Toda vez que ouço alguma coisa linda, e eu tenho certeza que tudo isso, como tá fazendo bem para mim. Ontem eu tava ouvindo um vídeo também de uma menina, ela falou assim, não tenha, outra coisa, outro assunto, mas assim, só para vocês entenderem, não tenha roupa de usar em casa, né? Se arruma todo dia. Por quê? Porque muita gente morreu, né? Teve a pandemia, muita gente morreu, que não tinha muitas coisas guardadas, não usou nunca. E dando maus exemplos, eu tenho uma colega, mesmo aí de Rolândia, ela é pastora hoje. O nome dela é Janaína. Janaína, se estiver ouvindo, eu achei lindo que ela falou, Lídia, eu coloco para mim a mesa posta todos os dias. E é isso, então a gente tá aprendendo a dar mais valor para as nossas coisas, a olhar no espelho, a sentir mais bonita, né?
a nossa autoestima melhora, a gente consegue ver a vida de outras formas. É lógico, até essa menina falando da roupa, coloca uma roupa bonita, não fica usando aqueles camisão, pijama em casa todo dia. Realmente, gente, vamos melhorar, vamos tirar aquelas coisas feias do nosso guarda-roupa, vamos doar, tem gente que precisa. Se não dá para doar, gente, vamos tirar, fazer outras coisas com ela, né? E eu acho que dá para doar sim, sabe por quê? Porque às vezes o que a gente acha que tá feio para nós, uma roupa que você comprou que você talvez só usou uma vez, para outras pessoas é nova, tá? E aí eu mudei, eu tô estudando também. Eu tenho 54 anos, mas eu pretendo fazer uma outra faculdade, né? Que a minha área deu uma caída bem grande, né? Eu sou estilista, modelista e deu uma caída muito grande. E eu tô querendo fazer outras coisas. Então, ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha no Face e ela comentando comigo, né, que ela tá fazendo um curso, tá fazendo faculdade, fez carteira, entendeu? E a vida continua. Precisamos estudar, precisamos trabalhar. E a parte espiritual, olha, eu estava comentando com um colega nosso, que é professor, e aí eu falei, quando eu estava na CCB, a minha vida era igreja, 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 igreja. Eu só não ia na igreja na quarta que eu dava aula de costura. Só. Mas meu esposo ia. Eu ia domingo no culto de jovens e se bobear no culto adulto, quando não tinha alguma visita. E era de segunda a segunda. Vamos dizer, né? Era de quinta a terça, né? Porque quarta eu mesmo não ia. E eu não tinha tempo nem para mim, para me arrumar. E agora, o culto lá é só domingo. Meu tempo tá assim, gente, demais. E quando nós abrimos mão, a minha filha, a caçula, era organista. Ela não era oficializada ainda, mas ela tocava no culto de jovens e fazia meia hora à noite. Então você pensa, a gente morava num sítio, tinha que ir mais cedo, abrir igreja, meu esposo era porteiro. Então, assim, não era só das 7 horas às 9. Gente, vocês não têm ideia, nós começava a se arrumar, eu tinha uma loja, tinha que fechar, tipo 4h30, tinha que vir para a igreja já, tá, tipo 5h30, sair, chegar às 6 horas. Era a última a sair, porque tinha que fechar a igreja. Então, era pouco tempo. Domingo, eu ia com ela no culto de jovens, por quê? Porque não tinha menina, era só ela. E quando vinham algumas visitas, entendeu? E 7 menininhos, e 7 rapazinhos, era só isso o culto, e nós, entendeu? Então, nós abrimos mão disso. Quando eu vi que nós estávamos no engano, eu só olhei para o céu e falei, Senhor, me perdoa por ter adorado os falsos deuses. Me perdoa. Eu dediquei tanto da minha vida adorando falsos deuses. E agora eu quero conhecer o Deus verdadeiro. E eu quero que você também conheça. Se você estiver no lugar
que não prega as Escrituras na hora da palavra, se não prega as Escrituras genuínas, você está no falso engano. Se você não sente que está convertida, se você está buscando a Deus por uma cura, por algo que você queira muito, por um carro novo, uma casa nova, você não conhece Deus. Aquele que conhece Deus, procura conhecer. Esse livro, gente, não é escritura. Mas vocês viram, ele fala da escritura. Fala os versículos onde está escrito. Foi feito com muito amor. Eu não sei se você vai entender. Se você quer entender, cuidado com seu coração. A gratidão que eu quero ter é a gratidão que vai perfumar o mundo. Gente, um dia alguém falou assim para mim. Falou assim, não. Para mim não. Um dia eu ouvi um crítico falando que quando nós ora na congregação, nós não ora pro Senhor Jesus, o da cruz. Nós ora pelo ancião, pro ancião. Nós prosta de frente dele. Procura saber do mesmo jeito que eu pesquisei, você pode pesquisar. Aqueles degrauzinhos que tem do lado e do outro, aqueles degrauzinhos são coisas do rei Mamon. Quando você está orando ali, você está orando por Deus Mamon. Me perdoa. Mas o nosso coração é enganoso. Não é eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Cuidado com o coração. Se eu te contar, tem muita coisa pra gente falar. Hoje tá mais sossegado, né? Meu esposo já foi, a Beli começou a trabalhar na escola. E hoje tá mais sossegado para nós conversar, mas vai ficar muito longo. Mas sobre o dom de língua também. Eu acreditava, eu pedia para ser selada. É mentira. É uma farsa. Nos enganaram. Me sinto enganada. Tem o crítico. Pesquisa, Ricardo Adam. Ele está fazendo os vídeos. Ele fez o primeiro motivo de não estar e de não voltar para a congregação. Ele fez, eu dei uma olhadinha ontem. Eu não quero olhar muito essas coisas, porque eu tenho também minha experiência lá dentro, que não foi boa. E ele falou, porque o primeiro motivo
quando ele achou que era Deus que levantava cada um, que era orado para ser levantado alguém, o irmão, o ancião, ele dirigia para um dos anciãos do Brás e ele viu cada coisa. E ele conta cada coisa há mais de 20 anos pregando a reforma. E ele falou que ele acreditava, ele tinha uma total de reverência, achava que ele era santo. Depois ele viu que levantava só o parente, dependendo do sobrenome. Eles mandavam puxar para ver se tinha um nome sujo. Parecia umas coisas tão de Deus. Ele falou assim, se fosse de Deus, não precisava puxar se o nome estava sujo, porque Deus ia saber. Olha lá o que está acontecendo em Guarulhos. Um monte de irmãos do ministério. Homem com homem. É um escândalo. Homem com homem. E seus filhos estão correndo risco lá também, porque diz que tem um que quer que senta. Que quando eles levantam alguém, tem que ir lá sentar no sofá dele. É um ancião grandão lá de Guarulhos. Onde não tem evangelho. Onde tem evangelho, já acontece escândalo. Onde tem evangelho. Porque nós estamos juntos, nós não sabemos, Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo, só Deus sabe. Onde tem evangelho, já tem as confusões. Aonde não tem evangelho, tem essas coisas. Homem com homem, mulher com mulher, e por aí vai. Esses são os santos. Igual o Ada fala. Se foi levantado por Deus, não precisava ter seu nome estava sujo. Deus ia saber. Deus só ia levantar aqueles que estão com o nome limpo, estão limpos. Teve uma denúncia agora de uma irmãzinha que foi... É um caso também de um ancião que foi levantado, não pôde ser levantado por causa desses casos que apareceu na cidade inteira. E ele mexendo com as meninas. E ela conta tudo. Então, ele foi levantado, mexia. E deram um conselho para ela, falou, não fala, não comenta nada, porque senão ele vai te processar, você não tem casa, você paga aluguel, você vai ter, ele conhece isso, ele conhece aquilo, você vai ter que pagar, e aí? Mesmo assim a menina falou, é isso, onde não tem evangelho é isso daí. E o escândalo tá vindo de monte, tudo da CCB. O que você tá fazendo aí? Você faz parte? Nós já vimos muita coisa. Ixi, eu já vi muita coisa. E em Rolândia eu já vi muita coisa. Isso daí, pra mim, aqui também pertinho de nós, eu vi muita coisa. Gente, um dia eu entrei no meio de uma confusão e eu quase fui pro quartinho aí em Rolândia. Mas tá bom. Eu entrei em outra confusão. Querendo justiça, querendo certo. Entendeu? Mas eu fui pro quartinho, já vi como que é. Cumprimenta, aceita o perdão, foi brincadeira, esse servo de Deus não é isso que você tá falando, ele não mexeu com você, realmente não mexeu comigo, mas eu vi e também estava protegendo minhas filhas. Mas
lá na hora, o irmão Azevedo falou, e uma palhaçada que eles fazem, viu? Eu achei ridículo, chama um, chama outro, e ainda eu tive que ficar esperando para esses irmãos vir 6 meses. Eu fiquei esperando para essa reunião. Porque, gente, não tinha uma pessoa que tinha testemunho. Esse não pode, esse não pode. Falei, eu vou, meu testemunho está intacto. Eu saí da congregação, gente, porque eu quis. O meu testemunho tá. O meu testemunho, o tempo que eu tive lá, tá limpo. Da minha família também. Eu não tinha nada que me condenasse. Mas eu tive que esperar 6 meses. E aí um dia o irmão veio e falou assim, eu gostava de testemunhar, porque acontecia várias coisas, então eu achava bonito, né? Porque eu achava bonito. O primeiro dia que eu fui na igreja, que eu vi um testemunho, eu falei, eu quero isso, eu quero que Deus faça. E realmente, eu ia testemunhar. Eu falava assim, foi Deus que fez e eu vou agradecer ele. E eu ia. E um dia o irmão falou assim, enquanto não resolver esse assunto, você fica quietinho. Nossa. Eu quietinho. Não foi fácil. Gente, tem muita coisa para nós conversar, mas por hoje é só. Fiquem com Deus. Demorou bastante. Me perdoa, gente. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Vamos fazer a oração de novo junto, que eu achei linda essa oração. Então, para nós encerrar tudo esses assuntos aí que nós contou. Oração, Santo Deus, é um privilégio bendito conversar contigo, ouvir-te, exaltar-te, me derramar aos teus pés, pois és o único merecedor de toda honra e glória. Graças te dou, porque quando te louvo e te agradeço, estou exalando o bom perfume de Cristo. É em teu nome que faço essa oração. Amém. Gente, é isso, tá? Se puderem, saiam do engano.